Nós vamos aqui fechar o estudo sobre o que é exigido no segundo mandamento. Ok? Então, nós vimos isso no primeiro mandamento, o que é exigido e o que é proibido. E hoje nós fechamos o que é exigido no segundo mandamento. A partir de semana que vem, nós teremos 3 estudos sobre o que é proibido no segundo mandamento. Ok? Então, vamos meditar aqui em Êxodo 20, a partir do versículo 4. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Vamos ler de novo, todo mundo junto? E é muito importante que a gente busque memorizar isso aqui. E lembrar que o segundo mandamento não se resume a não farás imagem de escultura. Nós lemos aqui, é um mandamento que vai do versículo 4 ao versículo 6. Então vamos ler de novo, todo mundo junto, buscando essa prática da memorização dos 10 mandamentos. Vamos lá? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Então, nós vamos continuar estudando quais são os deveres do segundo mandamento. Vamos revisar o que a gente viu semana passada? Então, foi isso tudo aí, lemos bastantes textos bíblicos e hoje vai ser bem mais curto, tá bom? Então, os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puras e íntegras todas as ordenanças e o culto religioso conforme Deus instituiu em sua palavra, especialmente a oração e a ação de graças em nome de Cristo, a leitura, a pregação e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar pelo nome de Deus e lhes fazer votos. Então é o que a gente viu semana passada. E hoje, como também desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso, segundo a posição e a vocação de cada um, removê-lo e a todos os objetos de idolatria. Então, aquilo que é exigido, ou seja, estamos sendo exigidos a fazer algo. Aquilo que é proibido, nós estamos sendo impedidos de fazer algo. Então, na continuidade do que nós vamos ver aqui, desaprovar, detestar e opor-se ao culto falso. Requer de nós uma ação. E a gente vai estudar isso aqui, tá bom? Segundo a posição e a vocação de cada um. Com sabedoria. Isso é muito interessante. E a gente vai ver isso, só adiantando. Você tem direito de chegar no lugar onde não te pertence, no local onde está sendo feito culto falso, quebrar tudo, porque o nome de Deus está sendo blasfemado, o culto está sendo feito de maneira errada ao Senhor. Então a gente vai pensar isso aqui, muito do que o Gerardo de Vos comenta, nós vamos meditar, tá? E removê-lo e a todos os objetos de idolatria. Vamos aos textos bíblicos. Então, como são poucos,
São só esses aí, tá, irmão? Nós vamos abrir todos os textos, tá? Ali ficou errado, é Salmo 16:4. Mas vamos abrir todo mundo primeiro em Atos 17. Atos 17, versículos 16 e 17. Irmão Vinícius, por favor, leia. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Veja, Paulo, ele se revolta em face da idolatria. Não tem como nós, que é exigido de nós o verdadeiro culto, adorar o Senhor em espírito e em verdade, ao presenciarmos o falso culto, ficarmos indiferentes. Okay? Agora vamos ao Salmo 16. Esse salmo a gente canta aqui. Vamos abrir e ler só o versículo 4. Irmã Tayane, por favor. Versículo 4 só. Veja, a pena para aqueles que não adoram o Deus verdadeiro, não adoram o Deus verdadeiro de maneira correta. Okay? Então, o segundo mandamento exige rigorosa separação, rejeição de todas as formas de adoração não determinadas na Escritura. Ou seja, todos esses serão punidos, segundo lemos no Salmo 16, versículo 4. Agora vamos para Deuteronômio, todo mundo. Versículo 7. Perdão, capítulo 7. Desculpa. Versículo 5. Irmã Mara, por favor, lê esse versículo, Deuteronômio 7, 5. Porém, assim lhes farei: derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postes e queimarei as suas imagens de escultura. Veja, detalhadamente, o Senhor diz como Ele quer que seja feito. Derrubar, queimar, cortar, nada daquilo que o Senhor instituiu na sua palavra deve ficar de pé no culto ao Senhor. E agora, Isaías 30, 22. Isaías 30, versículo 22, eu pedi à irmã Edneia que leia.
Exatamente. Ou seja, o Senhor aqui diz até como se deve dizer, fora daqui, abrir a boca e dizer, isso não pertence ao Senhor. Símbolos de idolatria têm de ser destruídos. E aí a gente pode comparar com o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento é o quê? Nós vimos sobre idolatria. Será que há uma confusão aqui? Será que não há uma distinção do que é o primeiro e do que é o segundo mandamento? Nós vimos que os católicos creem assim, né? Que o primeiro mandamento, eles juntam o primeiro com o segundo. Então, a gente pode, a partir do que foi lido aqui, cair nessa confusão. Mas, obviamente, estamos sendo expostos que há sim uma distinção daquilo que é o primeiro e daquilo que é o segundo mandamento. O primeiro mandamento vai falar de que há somente um Deus. O segundo mandamento vai dizer que existe só uma forma de adorar esse verdadeiro Deus. Veja a distinção. Muitos por aí dizem que adoram o Deus que nós adoramos. Mas o culto é pervertido. A quebra do segundo mandamento. Logo, se há a quebra do segundo mandamento, há a quebra de qual mandamento? Do primeiro mandamento. Veja como não tem como tirar um e seguir o outro. Não. Há uma continuidade nos mandamentos. Há uma continuidade nos mandamentos. Nós devemos adorar o verdadeiro Deus de maneira verdadeira, em espírito e em verdade. Não tem como adorar o verdadeiro Deus de maneira errada. Então, essa é uma forma didática que o Senhor nos dá para entendermos o primeiro e o segundo mandamento. E é maravilhoso. Nós precisamos entender, nós vimos semana passada, que o segundo mandamento se resume, se a gente pegar uma palavra para falar sobre o segundo mandamento, é culto. Nós precisamos, o Senhor exige de nós cultuar, que nós cultuemos a Ele de maneira verdadeira. Ok? Então agora, aqui está errado isso aqui. Esqueci de tirar de semana passada. Qual é o dever do cristão quanto ao culto falso? Faltou o aí, é dever do cristão desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. Desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. Nós vamos ver aplicações disso aqui, né? Porque o que se exige de nós é o verdadeiro culto. Será que nós podemos permanecer onde não há o verdadeiro culto? O que se quer dizer com culto falso? Culto falso significa não apenas a adoração de um falso Deus, ou a prática ritual de uma falsa religião, mas a tentativa de se adorar o verdadeiro Deus de alguma outra maneira diferente da determinada em sua palavra, a Bíblia Sagrada. É aquilo que a gente já falou aqui sobre o primeiro e o segundo mandamento, né? Não adianta falar que se adora o Deus da Bíblia quando o culto feito não está submetido à Bíblia. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Os irmãos podem contribuir, tá? A gente vai falando aqui, mas os irmãos podem fazer aplicações, fazer perguntas, todo mundo participa. Até onde deve o cristão desaprovar, detestar e opor-se ao culto falso? Agora vem a aplicação da nossa sabedoria quanto ao que a gente vê por aí. E a gente vê muita coisa ruim por aí, né? A gente tem a internet, que nos faz nos revoltar mais ainda com o que a gente vê por todo o Brasil, por todo mundo, sobre o culto falso. E aí, o que a gente deve fazer?
Vamos ler aqui. É um dos deveres do cristão desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso, não apenas por meio do testemunho teórico ou geral contra ele, mas pelo testemunho prático contra ele. Isto é, por dissentimento e abstenção, desaprovação, abstenção de nele participar por questão de consciência, pois responderá a Deus no dia do juízo. Então veja, se há o culto falso, infelizmente muitas igrejas ditas evangélicas praticam esse culto falso, adianta você ir a esse culto e ficar reprovando com a cabeça? Não adianta nada, né? Há de fato ali você está endossando aquilo. Então, de fato, é muito delicado, e por isso que exige de nós aqui exige de nós sabedoria quanto ao que nós devemos fazer. Porque nós vamos nos deparar com momentos assim, em que nós vamos ser convidados, nós vamos ser chamados por pessoas que nós amamos. Como a gente vai lidar com isso? Então é uma questão muito sensível, mas o Senhor está exigindo alguma coisa de nós. É realmente muito difícil a gente lidar com isso. Mas, de fato, você não pode chegar lá e se levantar, e a gente vai ver isso, você não tem autoridade para se levantar num local que não é seu, dizer, vocês estão pervertendo a palavra, quebra tudo, aí você começa a dar chicotadas, achando que é o dono do lugar, quebrando tudo, arrastando cadeira, né? Ninguém tem autoridade para isso, num lugar que não é seu. O que nós podemos fazer é a abstenção, né? O dissentimento, desaprovação e a abstenção de nele participar. Abstenção de nele participar. Como essa obrigação tem sido desprezada nos dias de hoje? Em nossos dias e época, com a sua tremenda ênfase da dignidade e liberdade do homem, e na decorrente negligência da majestade e autoridade de Deus, a tendência é afirmar que os homens podem adorar a Deus como bem lhes aprouver, assim como é o ditado, tua cabeça é teu guia, e que a sinceridade, nós vimos um pouco disso semana passada, é mais importante que a verdade, ou que a determinação divina, ou que a determinação divina. É bem comum as pessoas hoje afirmarem que até mesmo o falso culto pagão é aceitável a Deus, desde que seja sincero. Toda essa noção é óbvia e totalmente contrária às declarações da Bíblia. Realmente, irmão. É preciso o quê para dizer que algumas igrejas ditas evangélicas, famosas na nossa cidade, não estão praticando o verdadeiro culto? O que é preciso? De coragem, né? Muita coragem. Igrejas que muitas pessoas fazem parte, pessoas que a gente ama, preciso de muita coragem. E o Senhor nos dê força para isso, para dizer, ali não está o verdadeiro culto. São questões, como eu já disse, sensíveis, mas o Senhor requer de nós. É olhar para a Escritura, olhar para o culto, o falso culto dessa igreja, e dizer de maneira mansa, dar a resposta daquilo que nós cremos, como Pedro fala, ali não há o verdadeiro culto. E nos opormos a isso, opor e detestar.
Uhum. Deus de onde dependendo das coisas é taxado de santarrão ou arrogante, qualquer coisa desse jeito. Então, covardia. E o outro é falta de convicção bíblica. E como você disse, né? Você só identifica o falso culto se você tem a Bíblia. Então, se você não tem Bíblia sobre o que Deus fala, sobre o que ele requer, sobre o culto, não tem como você identificar que é falso de convicção. Isso é falso. Você vai ver pessoas, sei lá, girando, você vai falar que Deus fala que é falso, porque você não tem convicção bíblica. Uhum. Aí você vê a Bíblia como um culto é racional, você está vendo a racionalidade do culto, você pode afirmar com convicção, sabe, de uma arrogância, que onde não há racionalidade, não há verdadeiro culto. Onde a palavra não é pregada, não há verdadeiro culto. Perfeito. Acho que esse segundo ponto nos faz pensar muito na dedicação nossa pela palavra, né? Porque a gente sabe o que é o verdadeiro culto, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós não trazemos argumentos bíblicos para a conversa. Ah, não, mas na minha igreja, na congregação presbiteriana do Novo Mundo, diz que isso aí é falso culto. A nossa congregação não é autoridade. A autoridade é a Bíblia. Isso requer de nós estudo da palavra. Requer de nós que nós nos empenhemos, né? E lembrei da irmã Mara falando aqui semana passada, né? Pessoas próximas a ela, que ela tem oportunidade, tem abertura de falar daquilo que é verdadeiro, daquilo que o Senhor exige de nós, a gente vai falar, né? Ah, mas eu não tenho conhecimento teológico robusto para fazer. Uma oportunidade para você se dedicar a isso, por amor àquela pessoa, né? Se não foi por amor à sua alma que você não se empenhou em conhecer mais a palavra, faça por amor à sua alma e por amor àquela pessoa que está sendo enganada por falsos mestres e cultuando ao Senhor de maneira errada, né? O que significa a expressão objetos de idolatria, que nós lemos no final da resposta? Essa expressão refere-se a altares, imagens, templos, etc., das falsas religiões. A Escritura ensina que tais objetos de idolatria devem ser removidos para que não se constituam em tentação e o povo os utilize no culto religioso, nem sirvam de ponto de partida para o revigoramento e o crescimento de falsas religiões. Então, quando a gente lê isso, a gente pensa em qual igreja? Falsa igreja. Roma, né? Só que, infelizmente, essas ditas igrejas evangélicas têm usado elementos, altares, imagens, templos, que se você perguntar, assim como os romanistas, vão dizer que não estão adorando, mas estão incluindo coisas, candelabros, bandeiras, tudo, chofar, tudo aquilo que possa trazer atrativo ao culto está sendo colocado, com o argumento de que é bíblico. E aí entra a imagem de Deus, né? Colocando a imagem de Deus, assim como os romanistas. Ou seja, pode falar, minha irmã. Em relação a, como você falou, né? Às vezes não fala nem da Bíblia. Fala outra coisa sobre a questão de como algumas as pessoas, né? Algumas pessoas entendem, tipo, se Deus não fala que ele pode, não tem problema dele. Igual a questão da dança, do teatro. Mas assim, Deus fala como ele quer ser adorado, né? Como ele quer ser cultuado. Ah, então, quer dizer, então, Deus vai falar assim, quer dizer, então, então, na Bíblia está dizendo que os povos que invadiram terras para poder conquistar e, sei lá. Canaã, né? Então, quer dizer que já que está escrito na Bíblia, pode fazer o público, pode acontecer dessa forma. Não necessariamente. Então, assim, infelizmente, algumas pessoas, irmãos, não têm esse discernimento, né? Eu acho que
uma ideia mais racional e lógica de como se situar ali, né? Eu voltei porque eu estava conversando bastante ontem. Eu tinha ouvido uma entrevista do EG e do Rodolfo Abrantes. Eles falaram sobre. Então, eu queria até ser contado uma música romântica de congregação. Porque a gente tem, biblicamente, o livro de Eclesiastes que fala sobre a questão. E aí, a falta de discernimento, de que se está na Bíblia pode ser igreja. Não. A igreja, o nosso período de culto, a Bíblia é clara sobre o que vai estar dentro do culto ou o que não vai estar. Porque se nós fôssemos colocar no culto tudo que está na Bíblia, vai ter esse contexto. Já que pensamos em expandir a igreja, estamos pensando no terreno, vamos invadir a casa do lado. Porque no povo antigo, quando Deus falava para o povo invadir outros povos, na expansão, vamos invadir a casa do lado, matar o dono e os seus filhos, para expandir o nosso terreno. Seria essa a lógica. Então não é. Porque eles precisam cultuar como a Bíblia nos fala para cultuar. E na nossa vida pessoal, como a Bíblia nos fala sobre a vida pessoal. Que a Bíblia vai colocar cada coisa no seu devido lugar para a vida cristã. Perfeito, perfeito. Aquilo que o Senhor institui na sua palavra, né? Nós vimos semana passada, por exemplo, Atos 2:42, né? Nós vimos aqui, são aqueles pontos, a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, as orações. E aí, tudo aquilo são elementos de culto. Não há como incluir, e aí os maiores absurdos que nós vemos, né? Depois o irmão Vinícius lembrou de igreja, já falou aqui algumas vezes, de igreja que tem octógono na luta durante o culto. É um negócio bizarro, né? E coisas como o pastor entra de patinete, é coisa pequena isso, né? Para pior. Ou seja, de fato, aquilo que o Senhor institui na sua palavra deve ser seguido. Deve ser seguido. E aí, a falta de entendimento do que é culto leva a isso. Leva a elementos, como a gente está vendo aqui, elementos infinitos, onde são colocados no culto com o argumento de que está se buscando adorar ao verdadeiro Deus. Porque busca aquela questão do sentimentalismo, né? Eu acho que Deus vai gostar. Uhum. Como assim, cara, eu tô sentindo no coração, começa, né? Aí não tem fim. Exatamente. Aí a pessoa não está com o sentimentalismo com Deus. Eu acho que Deus, eu tô sentindo no coração. Deus vai gostar. Exatamente. É esse argumento que a gente viu, da sinceridade. Exatamente. 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 Você vê, a Bíblia é autoridade. Se você deturpa aquilo que está na Bíblia, a autoridade agora é você, né? Agora quem manda sou eu.
É muito, muito triste. Eu cheguei no trabalho, uma amiga minha que era do Governo, falando com a outra, ligou para a outra e falou assim, a outra é da Pentecostal. Você não foi lá no igreja, tinha comigo, eu senti só falta. A mãe das meninas é pastora. Ela não fui, eu não vou falar com ele. Somente eu chego lá, a gente chega e fala, você que está de boa, você fala mais. Aí essa minha amiga do Governo, respondeu para a outra, mas você não gostou? Não, eu vou participar, adorei, eu adoro o que você fez. Agora eu te pergunto, como uma pessoa de boa mulher pode se sentir bem numa igreja? Porque a verdade é que tudo que tem lá, de dimensões, essas coisas, é mesmo que acontece. Feito para as pessoas. E isso fica assim, impactado e fica parado, se olhando para Deus. E aí Deus fala muito para você, sabe? Eu tenho uma cabeça assim, A prova de que há erro, né? Você não precisou ir lá no culto. Tem uma confrontação, né? Acontece muito bem. As pessoas que às vezes saem para uma conversa, conversa para o evangelho, assim, simplesmente não gostar. não é confrontado e é como se diz. Então ela vai e fala, ó, você está precisando disso, vou te dar uma chave. Aquele papel, você recebeu tanto papel que a gente recebe, né? Mas ela tinha na cabeça de papel, que a mulher falou. Então, assim, aquele papel que eu recebi tudo sobre ela. Mas você ficou assunto nunca sobre Deus, nunca sobre Cristo. Mas todas as igrejas Exatamente. Exatamente. O verdadeiro, você vê, se você perverte o culto, você já não adora o Deus verdadeiro. Tá? Interessante que a Jéssica trouxe, né? E ele está trazendo a contextualização do nosso tempo. Ali na época dele, lá, né? 50 dele? Eu acho que é. Às vezes talvez saiba. Acho que é 50. A gente está em 2024. É incrível, né? Você vai lendo, você vai vendo como só piorou, né? Isso que toca, que é um problema da nossa época, que é o problema de linguagem, né? O problema de significado de palavras. Como a gente vive na propagação do relativismo, isso vai afetar também a linguagem, no sentido de que as palavras não têm significado próprio dela, mas sim pode ser o que as pessoas quiserem atribuir. A gente, dentro da igreja, isso se adentrou e a gente perdeu o significado de culto. Você vai perguntar para as pessoas o que significa culto, as pessoas vão cada um dizer coisas distintas, cada um vai falar o que elas acham sobre o culto. Mas a Bíblia diz que o que é o culto, a gente entende o culto. O culto é o ajuntamento solene, Assembleia dos Santos. O que é o ajuntamento solene? Solene é formalidade. Existe uma forma de se fazer. Não é livre, é algo formal, é algo solene. E é comunhão, é público, é com todo mundo. Então, se você entende o que é culto, significado, você já entende que não está livre para você fazer o que você quiser. Ou para você se portar como quiser, ou entrar com qualquer roupa dentro do culto. Existe uma solenidade. É igual ao tribunal. Quando eles entram no tribunal, existe uma solenidade. Nós vamos lá tentar de terno, nós vamos lá tentar de gravata, o juiz tem que estar de toga, as partes não podem estar de saia, não podem estar de short curto, não podem estar de sandália. Existe uma forma para entrar no tribunal. E a igreja entrou esses ativos dentro da igreja que se perdeu conceitos. Né? Isso é só uma ponta desse iceberg, né? Então, de tal ponto que as pessoas entram na igreja baseado nesse relativismo, sem entender o significado de culto, acham que pode entrar com uma roupa que elas vão para outros lugares, para dentro da igreja. Para a roupa que vai para o churrasco, no chinelinho ou no short, para dentro da igreja. Então, assim, é o relativismo na igreja. Não se tem mais significado das palavras. Não se sabe o que é culto, não sabe o que é rico, não sabe o que é forma. Então, as pessoas estão realmente, como o Filipe coloca, né? A gente tem que ensinar hoje os cristãos, ensinar os próprios cristãos, é você ter o trabalho de estender o varal. Tem que tirar o varal antigo, estender o varal e colocar as doutrinas ali de novo. Porque as pessoas não estão sabendo o básico. Né? A gente não era, não é muito atrás, nós somos mais novos, né? 20 anos atrás, não ir de regata para dentro da igreja é uma coisa óbvia. Uma coisa óbvia. Hoje em dia as pessoas vão de bonézinho da praia e chinelo e você tem que argumentar com as pessoas que argumentar o mínimo, né? Exato.
está, de repente, está na Bíblia, não serve, né, as coisas. Então, acho que um desses problemas é a questão da significação. A gente não está se apegando ao significado. E isso é sutil. A gente não entra com nada a ver, às vezes, nas palavras. Você vai expressar, não, a pessoa sabe o que eu estou querendo dizer. Mas que a palavra não significa aquilo. Exatamente. Então, a gente vai solapando o significado das palavras. Uma frechinha abre um buraco enorme, né? Você começa, não, isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando você vê, ali já não há o verdadeiro culto. Isso aconteceu na geração. Exatamente. A gente... Frechinha hoje estão um buraco enorme. Exatamente. É o que a gente está vendo hoje. Perfeito. Como devem ser removidos os objetos de idolatria? Devem ser removidos de qualquer nação ou organismo social, não pela ação indiscriminada do povo em geral, nem pela violência popular, mas de modo ordeiro, segundo a posição e vocação de cada um. Isso quer dizer que o trabalho de remoção dos símbolos de idolatria deve ser deixado nas mãos daqueles que na família, na igreja e no Estado possuem a autoridade legítima para conduzirem essa missão. Então nós vemos lá na resposta da pergunta 108, segundo a posição e a vocação de cada um. E como nós já comentamos aqui, e ele traz de forma clara de que se nós não somos chefes daquele lar onde o Senhor está sendo blasfemado, nós vamos nos opor, talvez, dependendo da intimidade, falando como mansidão para a pessoa, mas nós vamos nos opor também saindo daquele local. Você não tem direito de quebrar, você não tem direito de brigar com aquela pessoa, sendo que ela está na sua própria casa. Então, ali ela é autoridade. Assim, o exemplo melhor que a gente pode ter é da Igreja Católica Romana. Você não tem direito de chegar agora numa igreja católica e quebrar tudo que você está vendo lá, porque eles estão, de fato, pervertendo o verdadeiro culto. Ou tem? Não, né? Nós não temos esse direito. É requerido de nós sabedoria. E é isso que ele está trazendo aqui, inclusive no Estado. O princípio da liberdade religiosa não implica que cada um tem direito de cultuar conforme lhe agradar ou segundo sua própria consciência. Então aqui a gente vai tratar da mente, daquilo que passa na nossa mente. Essa questão não pode ser clara e adequadamente respondida sem que definamos, em primeiro lugar, o que entendemos por direito. A palavra direito é ambígua e, a menos que seja cuidadosamente definida, seu uso, nesse caso, leva à confusão e ao mal entendido. Há uma distinção básica entre direitos civis e direitos morais. O direito civil é válido no âmbito da sociedade humana. O direito moral é o que também é válido na esfera da lei moral de Deus. Nós vemos aqui que o Senhor, ele vai cumprir o seu juízo sobre aqueles que não adoram o verdadeiro Deus, não adoram o verdadeiro Deus de maneira como ele requer. Muitos deles gritarão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós batizamos, mas a verdade é que o Senhor, ele vai cumprir aquilo que ele está dizendo no seu mandamento. E nós lemos esses textos aqui, Isaías, por exemplo, repelindo o falso culto. Aí vem de novo o que nós estamos tratando desde semana passada. O ideal ecumênico de tolerância não implica que uma religião ou modo de culto sejam tão bons quanto outros e que todas são igualmente agradáveis a Deus. Mídias e igrejas liberais difundem isso. Essas poderosas influências forjam na opinião pública a ideia de que todas as religiões e formas de culto são igualmente boas e válidas,
sinceridade é o suficiente. Protestantismo, catolicismo e judaísmo devem ser colocados no mesmo patamar, e todos os aspectos distintivos de cada um deles considerados sem importância em nome dos interesses do ecumenismo e da tolerância. Então a gente já viu aqui sobre a importância da nossa coragem em abrir a boca com mansidão e dizer: não, ali não está o verdadeiro culto. Porque normalmente, e nós crescemos ouvindo isso, é que ele segue a verdade dele e eu sigo a minha verdade. E está tudo bem com isso. E o irmão Vitor falou mais cedo aqui, né, lembrando de uma fala do pastor Paul Washer. Há um problema na nossa formação. O pastor lamenta que não há mais o estudo da lógica. Como pode uma pessoa estar falando a verdade opor-se com uma verdade de outra pessoa e ambos estarem certos? A é A e B é B. B pode ser A pode ser B. Ou seja, há um problema porque nossos olhos são fechados para isso, né? Pede ao Senhor, tira as câmeras dos nossos olhos para ver aquilo que é básico, que é lógico, que está na palavra do Senhor. Ou seja, dizer que protestantismo, catolicismo e judaísmo devem ser colocados no mesmo patamar é ilógico. É ilógico. Nós crescemos vendo isso, nós fomos influenciados por isso. E graças a Deus, as escamas dos nossos olhos foram tiradas. Agora nós precisamos da razão da esperança que há em nós, pensando em amar aqueles que estão no erro, né? Pensando em opor-se a essas pessoas de maneira a trazê-las para a luz. Não a oposição por oposição, mas porque nós amamos aquela alma, nós desejamos que aquela alma seja salva daquele erro. Enfim, irmãos, vamos abrir aqui em João 4, versículo muito conhecido de nós. João 4, Jesus falando com a mulher samaritana. Versículo 23. E aí os irmãos podem se preparar para comentar aí, tá? Mas vamos ler os versículos 23 e 24 de João 4. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Gerardo Voz dá um exemplo muito bom sobre aquilo que quem te exorta pode fazer e aquilo que ninguém pode fazer. Imagina o Estado que tem a sua autoridade para tirar dinheiro de você por meio dos impostos. Você paga os impostos, né? Todo mês ali, cada produto que você compra, você paga imposto. Você recebe o seu salário, você paga imposto. Então, o Estado tem essa legitimidade, né? O problema é que está no nível com que o Estado faz isso. Tá? Mas, uma vez que sobrou o seu dinheiro, ali, depois de você pagar todos os impostos, alguns estudos de economia dizem que nós trabalhamos 5 meses para pagar os impostos que devemos ao Estado. E o resto é o que sobra para nós, durante o ano, né? Depois que você pagou seus impostos, sobra o seu dinheiro. O Estado tem legitimidade de dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Ele usa um exemplo mais profundo ainda. O milionário, ele paga os seus impostos,
e sobra o dinheiro dele, o Estado não pode dizer que ele tem que dar aquele dinheiro para a filantropia. O milionário, ele está no direito dele de usar o seu dinheiro para prazeres mundanos. Sim. Agora trazendo aqui para o nosso terreno, né? Pensando na igreja do Senhor. Nós pregamos, nós ouvimos, nós somos exortados no culto ao Senhor, que nós precisamos cultuar em espírito e em verdade. Só que ninguém que prega aqui, irmão Vinícius, irmão Vitor, nosso pastor, sonda corações. Aquilo que está sendo ensinado aqui, até aqui, e o que vai ser ensinado ainda, sobre os 10 mandamentos, e agora especificamente sobre o segundo mandamento, que está falando sobre culto, requer de nós que nós não rasguemos apenas as nossas vestes diante do Senhor, como lemos semana passada, né? Que rasguemos o nosso coração. Há um limite de legitimidade. Esse exemplo do Estado mostra para nós que foram passadas as diretrizes aqui do culto, onde tem que evitar beber água, tem que evitar ir ao banheiro. Só que isso, irmão, não quer dizer que eu estou cultuando ao Senhor de maneira correta. E de fato, às vezes, uma eventualidade, eu vou ao banheiro, uma eventualidade, sei lá, engasguei, não sei, vou beber água. Né? O Senhor requer de nós o coração. Muitos estão em igrejas sérias, igrejas onde o culto do Senhor é prestado, o verdadeiro culto do Senhor é prestado, mas não entregaram seu coração a Cristo. Não sejamos esses. Não sejamos esses. Aquilo que nós vimos, que o Senhor exige de nós, e que, de fato, nós precisamos de Cristo, porque não conseguimos seguir restritamente como o Senhor exige, possamos entender o que o Senhor quer no nosso coração. Passamos de coração para a glória do Senhor. Possamos meditar nos textos lidos, possamos pensar naquilo que foi falado para a glória do Senhor. Amém? Por favor, algum irmão que queira contribuir.